Olá, bom dia, pessoal! Mais um dia que amanhece, graças a Deus! E hoje eu trouxe uma leitura para vocês, um clássico que todos nós conhecemos. Olha só, nós vamos fazer a leitura hoje dos Três Porquinhos! Pois é. Nós vamos fazer a leitura desta clássica história, tá bom? Mas, antes disso, minha gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como é que estão se comportando aí em casa, hein? Será que estão good? Espero que sim. Vamos lá para nossa leitura de hoje. Então, os Três Porquinhos. Alguém sabe me dizer quais as características de um porco? Tem 4 patas, é um animal mamífero, não é isso? E muitas pessoas utilizam sua carne para alimentação, né? São produzidos muitos outros alimentos embutidos com a sua carne, certo? E aí, minha gente, nós vamos passar a ler a história dos nossos Três Porquinhos. Diz assim: era uma vez três porquinhos muito felizes. O mais novo adorava brincar. O segundo gostava muito de cantar. E o terceiro, ele amava trabalhar. Percebendo que o dono da fazenda ia vender seus filhos para um açougue, Dona Porca aconselhou seus 3 filhotes a morarem longe dali. Então foram os 3 porquinhos rapidinhos para a floresta. Gente, vocês sabem o nome desses 3 porquinhos? Então, se vocês não sabem, o primeiro porquinho mais novinho se chamava Heitor. O segundo porquinho se chamava Cícero. E o terceiro porquinho se chamava Prático. Tá bom, gente? Então, vamos continuar a história. O porquinho mais novo construiu bem depressa uma casa de palha e foi brincar. O segundo construiu uma casa de madeira. Assim poderia dedicar-se mais o seu tempo à música. E o terceiro porquinho ficou trabalhando por muitos dias na construção da sua casa de tijolos. Algum tempo depois, um lobo malvado se mudou para aquela região. Logo soube onde ficava a casa dos 3 porquinhos. Ele foi procurar os porquinhos e encontrou a frágil casa de palha. Abra esta porta, senão eu vou soprar e derrubar a sua casa, disse o lobo muito irritado com o porquinho que não abria a porta. Então o lobo estufou seu peito, o encheu de ar e soprou, e foi palha para todo lado. E a casinha do porquinho foi aos ares. Olha só essa imagem aqui da construção da casa dos 3 porquinhos. O porquinho saiu correndo e foi se abrigar onde, gente? Na casinha de madeira do irmão, que estava mais à frente. Chegando na casinha de madeira, o lobo novamente mandou aquele papo. Abra esta porta, senão eu vou soprar e derrubar a sua casa. E os porquinhos não abriram a porta. Então o lobo encheu seu pulmão de ar e soprou. E foi tábua para todo lado. Então os 2 porquinhos correram para a casa do seu irmão mais velho, que havia construído a sua casa de tijolos. Então, quando chegaram lá, contaram para o irmão o que estava acontecendo, né? E logo mais o lobo chegou.
Os dois porquinhos correram muito até chegar lá. Então, o lobo chegou até a casa de tijolos minutos depois. Bateu na porta e, como ninguém respondeu, ele também encheu seu pulmão de ar, soprou, mas não conseguiu derrubar a casa. Então ele continuou soprando, e enchendo o seu pulmão de ar, enchendo o seu peito de ar, mas não conseguia derrubar a casa. Aí o lobo ficou completamente exausto, cansado de soprar. Depois, ele tentou derrubar a porta com um tronco de árvore, mas não teve sucesso. Então resolveu descansar um pouquinho. Enquanto descansava, bolou um novo plano para invadir a casa de tijolos. Ele subiu no telhado e desceu pela chaminé. Quando estava descendo, começou a sentir muito calor e, sem perceber, caiu dentro de um caldeirão com muita água. E essa água estava fervendo, estava muito quente. Então o lobo, saiu correndo da casinha dos porquinhos, porque havia se queimado no caldeirão de água quente. Tá bom? O lobo saiu correndo e nunca mais voltou. E os porquinhos viveram felizes para sempre. Fim. Tem até uma música que os porquinhos costumavam cantar antes do lobo aparecer, que diz assim, ó: quem tem medo, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo, lobo mau, lara, lara, lá. Tá certo, galera? Então essa foi a história dos três porquinhos. É um conto clássico que todos nós conhecemos. Eu escolhi essa história para vocês pelo fato que fala de três porquinhos, né? É do projeto que nós estamos trabalhando, fala sobre animais. E aqui aparece dois tipos de animais nessa história: os porquinhos e o lobo, tá bom? E aí a gente pode classificar o lobo como um animal o quê? Selvagem, né? E os porquinhos, ele é um animal, digamos assim, doméstico. Por quê? Porque ele vive na fazenda e aí a gente consegue estar sempre em contato com ele sem que ele possa sem que ele possa nos atacar. Diferente do lobo. O lobo vive no mato, né? E a gente não tem contato com este animal, mas vocês podem pesquisar, se vocês tiverem curiosidade, sobre as características do lobo, ok? Então vamos lá para a nossa atividade de hoje, que está lá na página 235, que também fala sobre, certo? A observação de alguns animais, observando alguns animais. E aqui na nossa atividade, nós temos um cachorro, um pato, uma galinha, um macaco, chimpanzé, um pássaro e um urso. Inclusive, nós temos até aqui a imagem de um macaquinho aqui no nosso painel. Então, vocês vão observar as imagens, tá bom, gente? E vão descobrir algumas características dos animais. Os animais são todos iguais? A primeira pergunta que essa atividade faz para nós é se todos esses animais que estão aqui, eles são iguais, sim ou não? E depois disso, eles vão perguntar do que é que esses animais são cobertos. Esses animais que estão aí na imagem são cobertos pelo quê? Por pelo, por penas. Aí vocês também vão responder. O corpo desse animal, como que é, gente? E aí, o cachorro tem penas ou tem pelos? Pensem aí, tá bom, gente? E depois de que vocês fizerem esses questionamentos, responderem essas perguntas, vocês vão marcar um X, certo? Nos animais com pelos. De novo, vou repetir. Vocês vão marcar um X nos animais que tem pelo.
Depois vocês vão circular, fazer um círculo nos animais que tem pena, tá bom? Certo, gente? Depois que vocês fizerem esta atividade, aí sim vocês poderão falar sobre as características de cada um e vocês vão ver que eles não são iguais, certo? Eles têm as suas diferenças, porém tem aqueles que também têm as suas semelhanças. Por exemplo, o pato, a galinha, o pássaro, eles são semelhantes em quê? Eles são semelhantes porque na parte em que são cobertos por penas. Então, isso é uma semelhança. Esses animais, eles são cobertos por penas. Assim como o urso, o cachorro e este macaquinho. A única semelhança que eles têm é que eles são cobertos por pelos. Tá bom, minha gente? Um grande cheiro. Façam atividade com capricho. Espero receber logo notícias de vocês. Beijo e tchau!